Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Bem-vindos na alegria de Jesus, nesse espaço de alguns minutos apenas que realizamos para meditar em passagens, em ensinamentos bíblicos, o que Jesus nos ensina, o que as Escrituras nos ensinam, para a nossa edificação, para que possamos ter mais fé, conhecer mais a vontade de Deus, não é? Hoje vamos ter como tema leis que Jesus ensinou, leis espirituais, não é? Nós conhecemos a lei que nós conhecemos, a lei que Moisés recebeu nas tábuas, no deserto, lá no Monte Sinai, né? Quando ele sobe e recebe de Deus as tábuas da lei, né? Quando Deus diz a eles assim, os 10 mandamentos, né? Eu sou o Deus zeloso que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não é? São os mandamentos que norteariam todo o povo de Israel para uma vida de conhecimento de Deus. Seriam as diretrizes que são usadas até hoje por nós, não é? Para saber a vontade, o que é certo, o que é correto na presença de Deus, não é? Mas Jesus também nos ensinou algumas leis, não é? Que nem sempre são tão observadas assim. Vamos então hoje meditar sobre o que Jesus ensinou, as leis que Jesus ensinou. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por todas as bênçãos, Pai. Eu peço, Senhor, que nos ajude a entender a sua palavra, que possamos aplicar no nosso coração. Tira de nós, Senhor, por favor, toda rebeldia e que nós possamos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E ao Senhor em primeiro lugar. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, que possa receber as suas bênçãos e ficar firme na fé. Em nome de Jesus, amém. Mateus 26, versículo 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Lucas 6, 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós vimos então a Noemi ler 3 trechos do Evangelho, não é? Os trechos são ensinos que Jesus diz que, na verdade, são leis que ele está dizendo. O primeiro trecho lido diz respeito a quem vive pela espada, vive da violência. O que essa pessoa, o que Jesus ensina? Ele diz assim: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Todo aquele que vive pela espada, morre pela espada. Nós poderíamos considerar isso como uma lei espiritual, não é? Se eu vivo pela violência, se eu vivo pela espada, não é? Se eu acredito na eficácia da guerra, da violência, da força bruta, então eu estou abrindo uma brecha para que eu morra através também da violência, da espada. Um cristão não pode jamais aderir a um pensamento de violência, a um pensamento de guerra, de rixa, de briga. O cristão, ele deve ser um agente da paz, porque Jesus alerta: todo aquele que vive pela espada, morre pela espada. Essa é uma das primeiras leis espirituais que nós podemos entender, que Jesus nos ensina, não é? Depois, no Pai Nosso, como a Noemi leu, não é? Um trecho do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoai as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos devem, não é? Então é assim, para ser perdoado, eu devo perdoar.
Essa é uma segunda lei espiritual. Se eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Não é? Eu não posso esperar ser perdoado sem que eu também perdoe alguém que me ofendeu ou que fez alguma coisa que me entristeceu, que me machucou, não é? Já existe uma passagem do Evangelho que diz assim: se você for levar a sua oferta ao altar, como era da religião da época, não é? Levar a oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta em algum lugar, vai reconciliar-te com teu irmão e depois vem e oferece e faça a oferta. Por quê? Porque nós temos que perdoar, nós temos que tentar também ser perdoados, não é? E você vê que nessa passagem que eu acabei de citar, ainda não é causa nem que eu perdoo, mas eu vou lá e pedir perdão. Eu não devo ter uma demanda, uma rixa com ninguém. Eu devo, na medida do possível que depender de mim, eu devo ter paz com todos. Essa é a vivência cristã, é o pensamento cristão correto, não é? Na outra passagem que a Noemi leu, Jesus ainda alerta: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Deem e lhes será dado. Essas são leis espirituais. Eu não julgo, eu não serei julgado. Mas se eu julgar, eu serei julgado na mesma medida em que eu julgo. Se eu sou uma pessoa rígida, uma pessoa implacável, uma pessoa que condena todo mundo, eu serei julgado com a mesma medida com que eu julgo e também serei condenado. Por quê? Porque no meu coração eu condeno a todos. Mas qual seria então o correto proceder de uma pessoa cristã que confessa Cristo como Senhor? Seria orar e não julgar e não condenar, não é? Nós temos a nossa opinião, claro, nós temos a nossa opinião sobre vários assuntos, mas não nos cabe julgar e muito menos condenar. Cabe sim para que nós possamos orar. Nós sabemos que é errado roubar, matar, causar brigas, não é? Causar discórdia. Todas essas coisas nós sabemos que são erradas. As pessoas que assim procedem, nós temos uma opinião que realmente negativa sobre elas. Mas não se trata disso. Trata-se de não julgar e sim orar para que elas deixem de roubar, deixem de praticar o mal e aceitem Jesus e pratiquem o bem. Tenham uma vida de luz que agrade a Deus. Elas saiam das trevas, amém? Então Jesus diz assim: quem julga será julgado, uma lei espiritual. Quem condena será condenado. Eu quero receber, o que eu tenho que fazer? Eu devo dar. Aquele que dá, lhe será dado. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, não é? Então eu devo entender a minha verdadeira relação com Jesus. Eu devo entender que o que acontece comigo depende muito do meu procedimento, não é? Essas são leis espirituais. Como eu citei no começo, Moisés recebeu as leis de Deus, as leis que deveriam nortear o povo de Israel e que, na verdade, nos norteiam hoje também. Nós sabemos que aquelas leis expressam a verdadeira vontade de Deus e o proceder correto de uma sociedade, de uma pessoa, não é? Mas Jesus vem nos dizer leis espirituais, leis que precisamos observar, procedimentos cristãos que precisamos observar. Um cristão não pode viver pela violência. Um cristão não pode aprovar a violência, a guerra, a rixa. Um cristão não deve julgar ninguém, muito menos condenar. E não deve ser egoísta, sempre que possível, ajudar o seu próximo, porque ele será ajudado numa medida maior ainda, amém? Então essas leis que Jesus ensina servem para nós uma lição importante, que devemos viver uma vida cristã plena, conhecendo as Escrituras. Vamos criar o hábito de ler um pouco as Escrituras todos os dias com a família, mesmo indo na nossa igreja ou na nossa religião.
Mas vamos criar esse hábito, a oração, a leitura da Bíblia. São hábitos que nós criamos, não é? Que precisamos começar a fazer para que tenhamos o hábito da comunhão com Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e você receberá as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Se você gostou, foi abençoado, pedimos que dê um like também. Veja que lições importantes, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas o que será que está acontecendo? Eu estou orando por um determinado assunto, não estou vendo assim, vamos dizer, uma resposta. É sempre importante a gente analisar a nossa vida, né? Como estamos vivendo. Nós pedimos perdão a Deus, mas será que nós perdoamos as pessoas? Porque uma coisa está ligada na outra. Por exemplo, se você não perdoa, como você espera que Deus te perdoe também? É uma lei espiritual. Se você condena as pessoas ao invés de estender a mão, se você não gosta, não ajuda, e chega uma hora que você precisa ser ajudado e você percebe que portas estão fechadas. Então, assim, vamos observar melhor as leis de Deus, os ensinamentos espirituais, porque aí está a resposta para muitos dos nossos questionamentos. Amém? Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.